Graça e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Marcos. Hoje nós temos uma reflexão da poderosa palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os mandamentos, ou seja, nós vamos falar sobre a Torá. Tanto se ouve falar de Torá. O que significa a Torá? Primeiro, a palavra Torá é em hebraico e significa instrução, ensino para o povo judeu. Então a gente sabe que a Torá ela foi entregue, Deus deu a Torá lá no Monte Sinai, né? Ele deu primeiro a Torá escrita e deu também a Torá oral, ou seja, a Torá escrita está lá em Êxodo capítulo 20, né? As 10 palavras, o decálogo, né? As instruções dos 10 mandamentos ali para o povo de Israel. E a Torá oral era a Torá que era de boca para ouvido, ou seja, Deus falou para Moisés. Moisés passou 40 dias no monte, né? Durante o dia e noite, e Deus deu a explicação de cada mandamento, como o povo de Israel deveria desenvolver ali os mandamentos em ações nas suas vidas. Então Deus deu a explicação para Moisés. E Moisés tinha que passar também para os Rosh, que eram os cabeças do povo, os anciões. E os anciões passariam para os pais, e os pais passariam para os filhos, e os filhos passariam de geração em geração. Então foi isso que aconteceu. A Torá oral ficou de boca para ouvido, ou seja, a explicação que Deus deu a Moisés de todas as 10 palavras dos mandamentos foram passadas para os anciões dos pais e os pais para os filhos. Quando eles chegam lá no ano 586, Nabucodonosor debaixo do templo, queima o templo, o povo é exilado, né? Começa a galute ali do povo judeu, eles são levados para a Babilônia. Quando eles chegam na Babilônia, os sábios, né? Eles, os rabinos, os mestres, né? Os rabis significa mestre. Então eles vê a observação de se colocar essa Torá oral, escrever ela. E daí foi criado o Talmud babilônico, né? Chamado Babili. Talmud de Babili, Talmud da Babilônia, e o Talmud de Jerusalém, que era o Talmud de Jerusalém. Havia 2 Talmud, o Talmud da Babilônia e o Talmud de Jerusalém. Então Deus entregou a Torá escrita e a Torá oral para o povo judeu. A Torá oral, ela está escrita lá em Êxodo capítulo 34, versículo 34, que diz: ao ouvir Moisés diante do Eterno para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado, ou seja, foi ordenado por Deus, ensinado por Deus, a explicação da Torá escrita para a Torá oral. A Torá oral seria a explicação da Torá escrita ali, que era passada para o povo. Então, o Eterno deu toda a explicação para Moisés dos mandamentos, como seria tanto no deserto, né? Mandamento no deserto, como na entrada em Canaã, né? Então no deserto os mandamentos estavam entrelaçados ao Mishkan, ou seja, ao tabernáculo ali no deserto, com os sacrifícios, né? Com as ordenanças, porque havia mandamentos para o Kohen Gadol, que era o sumo sacerdote. Havia mandamentos para o Kohen, que era o sacerdote. Havia mandamentos para as mulheres, havia mandamentos para os levitas, né? Havia mandamentos também para toda a classe do povo em comum, para o povo de Israel. Então havia mandamento entrelaçado às mulheres, havia mandamento entrelaçado aos sacrifícios, havia mandamento também como agir ao caso dos adultérios, há acidentes, né? Por exemplo, você tinha um boi, eu tenho um boi, o meu boi chifra o teu e mata o teu. O teu boi era aquele que trazia água para tua família, trazia o alimento, ele era o carro de transporte da época. E aí agora você ficou sem boi. O que é que eu tinha que fazer? Ressarcir você. Então havia mandamentos para isso. Havia mandamentos contra o adultério. Havia mandamentos contra os assassinatos, né? A cidade de refúgio. Havia mandamento para as cartas de divórcio, né? Que era dado à mulher. Havia mandamento relacionado aos escravos, ou seja, um judeu não poderia ter um escravo judeu como seu irmão. Por quê? Porque Deus disse que se ele quer ter um escravo, e se o escravo também é judeu, por exemplo, se ele comprasse uma cama, ele tinha que comprar uma cama para ele e comprar para o escravo. Então aquilo que ele queria para ele tinha que comprar também para o seu irmão. Então por isso que era muito caro ter um escravo judeu.
certo? Então havia mandamentos também para isso. Então havia mandamentos entrelaçados ao sacrifício, como fazer, que era o caso da xerritá, como degolar o animal, com que faca se fazia, com que centímetro era a faca, como era a roupa. Então havia mandamento entrelaçado ao templo. A maioria dos mandamentos é entrelaçado ao templo, ou seja, 600 mandamentos, 613 preceitos, farás e não farás, ali ao povo judeu. Interessante que uma romã, se você for contar os caroços dela, ela tem 613 mandamentos. Ou seja, 613 sementes, né? Então, para você ver como é as coisas de Deus. Então, quando o povo ele foi lá para a Babilônia, os sábios de Israel, né, os rabinos, né, os sábios criaram outras formas de mandamento, ou seja, outras formas de leis, né, que eles chamavam de cercas, para cercar essas leis dos mandamentos dados pelo Eterno. Então eles fizeram uma cerca de cercas, né, para cercar, para que o judeu não viesse ali romper essas cercas e também ferir aos mandamentos que o próprio Deus tinha entregue ali para o povo de Israel. Então havia mandamento para tudo. Então, para você observar que a Torá ela era uma legislação de leis para um povo que estava no deserto. Imagina um povo sem lei. Então também a Torá era uma legislação para um povo, era um código de leis para um povo. Ou seja, era um dia a dia, a pessoa brigava com a outra, brigava com o outro, matava, né? Isso e aquilo, então havia leis para tudo aquilo. O próprio Deus deu leis para o povo. Então nós queremos que os irmãos saibam que a lei, por exemplo, a lei que muitos falam de lei de graça, essa coisa toda, né? Que diz que a lei está abolida, que Jesus veio abolir a lei. Jesus, ele disse lá em Mateus, né? Eu não vim abolir a lei nem os profetas, mas eu vim cumprir a lei. Paulo, quando ele diz assim, o fim da lei é Cristo, lá em Gálatas, ele está falando da lei cerimonial, a lei da matança de animais. Nunca foi a vontade do Eterno matar animal. Então, quando o homem pecava, ficou entre o homem e o animal. O salário do pecado é a morte, né? Então, se o homem pecasse, não haveria mais nenhum justo sequer na terra, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem, como ele peca diariamente, se ele morresse, não existia mais um ser humano na terra. Então Deus preferiu a morte dos animais, né? Que foi como uma forma, vamos dizer assim, um exemplo aqui. Quando você faz um furo na parede, um buraco na parede, você coloca um quadro, pronto, né? Você olhou ali, aparentemente tá coberto, mas se tirar o quadro, o buraco tá lá. Então assim era o sangue dos animais, né? Então nunca foi vontade de Deus que os animais morressem, mas ou o homem ou os animais. Então Deus preferiu a matança dos animais. Só que o homem ficou tão desviado de Deus que o profeta Isaías, ele vai dizer que Deus ficou enojado ali dos sacrifícios do povo. Então Deus não recebia mais ali os sacrifícios de animais do povo de Israel. Aí vem o profeta Jeremias lá em 31, né, que diz que Deus colocaria uma nova Torá, uma nova lei no coração dos homens. E essa passagem é linda demais, eu amo essa passagem, uma nova aliança, ou seja, a Torá agora não mais em pedras, mas agora no coração dos homens. O mandamento estaria dentro do homem. Então, o mandamento que se fala, que foi abolida, é a lei cerimonial, a lei de matança de animais, porque Cristo, morrendo uma só vez, não necessitaria mais de matança de sangue de animais para remir o homem, porque o sangue de Jesus é que remia o pecador, que reme o pecador, que tira o pecado, que lava o pecador do seu pecado, só o sangue de Jesus. Então isso foi abolido, a lei cerimonial. Mas as 10 palavras, os 10 ditos, 10 mandamentos dados pelo próprio Deus lá no Monte Sinai, são moral. São mandamento de moralidade para toda a humanidade. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, vamos ler aqui, capítulo 12, no versículo 13, Deus diz assim para toda a humanidade, porque a Torá ela não foi dada somente para Israel. Por que Deus foi entregar a Torá lá no deserto? Porque ele não entregou lá dentro de Jerusalém, lá em Roma, na Síria, em outro lugar?
para que as nações dissessem: olha, Deus deu a Torá para nós, ela é nossa. Deus foi entregar a Torá no deserto porque é terra de ninguém, porque a Torá era para toda a humanidade, como diz aqui em Eclesiastes 5, aliás, capítulo 12, versículo 13, de tudo que se tem ouvido teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Todo homem deve guardar as 10 palavras, os 10 mandamentos. Se a lei de Deus está abolida, então hoje nós vamos matar? Se a lei de Deus hoje está abolida, vamos adulterar? Vamos cobiçar a casa do próximo? É assim, meus irmãos? Então, o que foi abolido foi a lei cerimonial de matança de animais, porque Cristo morreu. Como Paulo fala lá em Gálatas, como Paulo fala lá no livro aos Romanos, o sacrifício de Jesus foi uma só vez para remir o pecador. Então, nós vemos as festas, eu falei sobre as cercas, sobre mandamentos que os rabinos criaram lá na Babilônia, e uma das festas foi a festa de Purim, que está relacionada lá à rainha Esther. A festa de Rosh Hashanah, que significa Rosh, cabeça, Hashanah, cabeça do mês, é o povo de Israel que até hoje celebra o ano novo judaico, né? E as festas da Torá que Deus ali diz que o povo tem que guardar essas festas, é a festa Shabat, o sábado, era uma festa que gentil não tem que guardar sábado. Gentil não tem que guardar sábado, só que tem que guardar o sábado, ou nem guardar, é santificar o Shabat, é o povo judeu. Está lá em Levítico, capítulo 22, versículo 3. As festas da Torá são Pessa, que é a Páscoa, Levítico capítulo 23, do 4 ao 8. A festa das primícias, Levítico 23, do 9 ao 14. A festa de Shavuot, que é a festa de Pentecoste, lá de Atos dos Apóstolos, que era uma festa do povo judeu, que é celebrada até os dias de hoje. A festa de Shavuot, no derramamento do Espírito Santo, Levítico 23, capítulo 15 e 25. A festa de Yom Kippur, Yom Teruah, né, que é o dia da expiação, quando o Kohen Gadol entrava uma só vez lá no Santo dos Santos, e ali remia-se por ele também pelo povo, né? Havia ali a expiação. A festa de Sukkot, que é conhecida como a festa das cabanas, onde o próprio Yeshua, Jesus, participou dessa festa lá em Levítico 23, 33 ao 44. Então as cartas que Paulo escrevia aos Gálatas, aos Romanos, o que de fato distingue a mensagem de Paulo, de Shaul, é a sua insistência de que os gentios não precisam se tornar judeus para que possam crer em Jesus, para que possam crer em Yeshua e ser salvo. Não precisa você virar judeu para você ser salvo, não, meu irmão. Não precisa você fazer coisas, tradições e costumes de um judeu para você ser salvo. Se você é gentil, você tem que guardar as leis dos gentios que foram dadas aos gentios. Nós vemos isso aqui lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no concílio lá de Jerusalém, dos apóstolos, para resolver essa questão aí do que os gentios tinham que fazer, porque assim como os falsos lá em Gálatas estavam querendo que o próprio Tito era um grego, eles queriam que ele fizesse a Brit Milá, a circuncisão, a força, mas outros também, assim como criam, assim também como acreditavam como Paulo, que não era necessário ele fazer Brit Milá, porque gentio, quando ele faz Brit Milá, ele está pisando até